Olá, olá! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Corrigindo a Diástase. Vamos chegando, vamos chegando. A garrafa aumentou. Vamos beber água. Vamos lá, começar mais um episódio do Corrigindo a Diástase. Aqui eu falo tudo o que você precisa saber aí na sua jornada, tanto para corrigir a diástase quanto para acabar com aquela barriguinha indesejada. Ninguém gosta de ter barriguinha, né? Para você que está chegando aqui agora, ou para você que está assistindo essa live gravada, quem sou eu? Eu me chamo Cris Alberti, eu sou especialista em diástase e também em treinos para gestantes e para mulheres no pós-parto. E o nosso tema de hoje é uma dúvida muito comum que sempre aparece por aqui. Homens também têm diástase? O que vocês acham? Será que a diástase é uma exclusividade apenas de mulheres? Será que apenas mulheres que são mães podem ter diástase? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Será que os homens também têm diástase? Será que eles também podem ter diástase? E qual a importância disso, né? De saber se homens podem ter diástase ou não. Mais importante do que saber se homem pode ter diástase ou não, é importante saber o que é a diástase, saber como ela acontece, quais são as causas dela, saber como identificar, porque às vezes você pode identificar dentro da sua própria casa. Seu marido, o seu irmão, ou uma irmã, uma amiga. Então, por isso que eu bato na tecla da informação. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Você vai poder ajudar. Às vezes, uma pessoa que tá ali, sua amiga, que tá sempre insatisfeita com a postura, com a barriguinha, e você, sabendo o que é diástase, sabendo identificar a diástase, você pode ajudar, você pode dar uma informação que vai ajudá-la, né? Então, vamos lá. Muitos homens, eles não se importam muito com a questão da barriga. A gente estava até conversando ontem numa reunião, muito homem faz piada. A mulher é difícil ela fazer piada sobre a barriga dela. Ela vai tentar esconder, ela vai tentar disfarçar. Isso é uma coisa que incomoda a mulher. Eu, como mulher, sei e posso falar isso. Já o homem, ele faz piada, ele fala que é um calo sexual, é alguma coisa assim, né? É excesso de gostosura. Eles costumam fazer piadas. Mas, muitas vezes, é sim uma gordura visceral e tal. E outras vezes, pode ser uma diástase, tá? Então, os homens, já respondendo isso, os homens também podem ter diástase. Mas vamos lá. Você tá chegando aqui agora, o que é diástase, né? A diástase, gente, é uma condição onde existe uma fragilidade no tecido que fica aqui na frente, ó. Existe uma linha de tecido conjuntivo que une esses músculos mais superficiais, que ficam mais para frente aqui na barriga. E a diástase nada mais é do que uma condição, né, que causou uma fragilidade, um estiramento desse tecido, e essa barriga fica saliente. E esses músculos aqui da frente, os retos do abdômen, que deveriam ficar unidos, eles ficam um pouco mais separados do que o considerado normal. E o que é considerado normal? Alguns autores defendem 2,2, outros 2,5 centímetros. Então, até 2,5 centímetros de espaço aqui entre essas duas bandas do reto abdominal, esses músculos mais superficiais da barriga, é considerado uma diástase normal, tá? Uma diástase fisiológica. Quando passa disso, a gente tem uma diástase patológica. Porém, é importante frisar, e eu sempre lembro aqui, a diástase, ela vai muito além do fato de existir um espaçamento ali na frente. A diástase, ela envolve todos os tecidos que estão aqui no nosso corpo, principalmente na parte mais baixa do abdômen. Envolve o assoalho pélvico, envolve os músculos das costas, envolve o diafragma. Então, é uma condição complexa que envolve a função, envolve a forma ali do abdômen, mas envolve principalmente a função. E é muito comum
que pessoas que tenham diástase tenham também um abdômen incompetente. Ou seja, a musculatura, os tecidos que compõem esse abdômen não estão cumprindo a sua função, tá? Então, essas duas coisas podem acontecer juntas. Mas qual o problema? Tudo bem, eu já disse então para vocês o que é a diástase, expliquei rapidinho aqui novamente. E qual o problema de um homem ter diástase? A gente fala muito na mulher, das dores nas costas, o escape de urina, né? A postura que não se mantém alinhada, um cansaço excessivo, uma respiração não muito correta, porque provavelmente o diafragma não está trabalhando também corretamente. E no homem? O que será que pode acontecer num homem que tem diástase e que não faz nada? Ele tem a diástase, ele tá lá sacaneando a barriguinha dele, mas ele não faz nada para mudar isso, para corrigir isso. O que será que pode acontecer? Bom, eu já acompanhei pelo menos 5 alunos já mais idosos, de mais idade, e que tinham diástase, tá? E o que acontece? Como é uma fragilidade aqui na frente, lembrem disso, a hérnia, gente, a hérnia é uma situação que ela se aproveita de qualquer fragilidade. Então, o que é a hérnia? Imaginem a seguinte situação, a gente tem o nosso cilindro interno. Aqui eu tenho o meu músculo diafragma, que é esse que fica aqui abaixo, no meu caso, né, abaixo do seio, no iniciozinho esse ossinho que a gente tem aqui, ó, processo tifoide. Esse músculo ele fica aqui dividindo a parte inferior do abdômen da parte superior, onde fica o pulmão e o coração. Esse músculo, ele tem que ser maleável, ele tem que ser funcional. Ele é o teto dessa cápsula aqui. E aqui embaixo eu tenho o assoalho pélvico e por volta eu tenho toda a musculatura que faz a frente do abdômen, as laterais e os músculos das costas. Aqui dentro a gente tem uma cápsula que tem uma pressão X, a gente já falou sobre isso em outras lives. Existe uma pressão que é benéfica. Essa pressão faz o seu intestino funcionar, faz com que o seu processo digestivo funcione, faz com que essa pressão é importante para que você consiga respirar normalmente. Quer ver? Façam um simples exercício. Você para, solta o ar. Você não precisa fazer nada e o ar vai entrar naturalmente. Você não precisa fazer força para inspirar. Não, você solta o ar e ao final dessa eliminação do ar, se você não fizer nada por essa diferença de pressão, simplesmente você vai inspirar naturalmente. Pode fazer esse exercício e você vai perceber. Você não precisa fazer força para inspirar. Por quê? Porque existe pressões aqui dentro do nosso corpo. E a diferença de pressão da cavidade abdominal vai fazer com que esse ar entre, com que essa entrada do ar seja natural. Então, essa pressão existe e ela é importante e necessária. O problema é quando existe uma diástase, que a gente já viu que é uma fragilidade, um estiramento de um tecido, esse tecido está mais esticado, mais fino, né? Ele não oferece a resistência que ele deveria oferecer. Então, esse tecido fragilizado, associado a uma pressão aqui, essa pressão da cavidade abdominal mal distribuída. Então, ela está empurrando todo o conteúdo. Eu gosto muito de usar esse meu bichinho aqui. Essa pressão mal distribuída associada à diástase vai empurrar o conteúdo para fora, né? Eu sempre falo que para a mulher, lá a questão do assoalho pélvico, nosso assoalho pélvico feminino, ele acaba sendo um pouco mais fraco, porque ele tem mais orifícios do que o do homem, tá? Agora imagine o seguinte, uma fragilidade associada a uma pressão excessiva, esse conteúdo intraabdominal ele vai ser empurrado para algum lugar. O que os homens apresentam muito? Hérnia, gente. Hérnia umbilical, hérnia inguinal. Essa pressão exercida aqui, ela tá tão mal distribuída e ela acaba vazando, né? Então, a hérnia umbilical, que é muito comum, a hérnia inguinal, que aparece aqui embaixo. Isso se dá por uma fraqueza de tecidos, uma falta de equilíbrio desses tecidos associada a uma má distribuição dessa pressão que tá ali dentro. Eu volto a frisar, gente, essa pressão, ela é boa, não confundam com pressão arterial, tá? Ela é uma pressão boa e necessária,
para todo o funcionamento do nosso corpo. Porém, quando ela está mal distribuída, aí sim a gente pode ter um problema. E a hérnia é um desses problemas. Porque o que é a hérnia? A hérnia, ela é um extravasamento, é uma saída do conteúdo interno do seu abdômen num lugar onde ele encontra fragilidade. E geralmente essa fragilidade acaba acontecendo no umbigo, né? E aí tem que fazer cirurgia, tem todo um processo aí para poder trabalhar essa hérnia. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Bom, quais são as causas da diástase? Vou frisar novamente. Geralmente é a gestação, né? Que vai fazer com que todo esse tecido aqui na frente fique alongado durante o processo todo gestacional, associado a uma ação hormonal. Esse tecido fica mais molinho, por isso ele distende para poder favorecer o crescimento do bebê. Então essa é a maior causa. 60% a 70% das causas de diástase vêm da gestação. Mas outros motivos também podem causar outras. Por exemplo, má postura durante muito tempo. Esses homens que eu atendi eram pessoas que trabalhavam em escritório, que passavam muitas horas sentados e que ao longo dos anos, desenvolveram uma diástase por uma má postura. Mas não é só a má postura, não é só a gestação. A gordura, gente, a gordura visceral também faz com que esse processo aqui, que da mulher, no caso, foi 9 meses, imagine um homem que mantém uma barriga com gordura visceral durante muito tempo, né? Durante anos. Então, esse processo que na mulher dura 9 meses, nesse homem pode durar vários anos. E isso, com o passar do tempo, vai fragilizando esse tecido, vai estirando esse tecido. E se ele não fizer nada, a tendência é só piorar. Você sabe me informar se tem possibilidade de reverter a hérnia umbilical? Sim, tem possibilidade. Na prática, o que eu já vi? Mulheres, tá? Alunas nossas que tinham uma pequena hérnia umbilical e que quando fizeram o processo de reprogramação do seu corpo, fortaleceram essa musculatura, aproximaram novamente essa distância que existe aqui na frente e também que fizeram um processo para distribuir melhor essa pressão intraabdominal, essa hérnia tende a entrar novamente, a voltar novamente. E algumas alunas até desistiram de fazer cirurgia, mas era uma hérnia que não estava inflamada, era uma hérnia que não estava rompida, tá? Tudo isso a gente precisa levar em conta, precisa consultar o médico para saber. Era uma hérnia sem dor, né? Então dá para melhorar isso sim, ok? Mas o ideal é sempre consultar o médico, né? Entender como é que tá essa hérnia, qual a condição dessa hérnia. Então, eu já falei que a gestação, a gordura visceral, também a má postura a longo prazo, né? E exercícios, gente. Exercícios muito intensos, sem esse cuidado com a postura, sem esse cuidado com a respiração, também podem causar a diástase. Então, a resposta para a pergunta se homem pode ter diástase é essa. O homem só não fica grávido, mas o homem pode ter a gordura visceral, inclusive é mais comum, né? Essa gordura visceral nos homens. A má postura também e os exercícios físicos. E aí é muito interessante que eu tenho algumas amigas, né? Eu sou esposa de militar, e algumas amigas que me ouvem falar sobre diástase começaram a diagnosticar os seus maridos. E falaram, olha, eu fiz o teste do meu marido e não é que ele tem uma diástase não muito grande, outras uma diástase um pouco maior, mas elas percebiam nos maridos a existência de diástase. E geralmente esses homens que têm a diástase, eles têm algum problema de dor na coluna, seja na lombar, seja na torácica, mas eles relatam essa dor. Então, olha como é interessante que a gente conheça. Às vezes a gente não tem o problema, mas a gente consegue identificar na outra pessoa, né? E por que geralmente, né, pode ser uma das causas aí da diástase em militares? Porque o teste físico, né, eles passam por testes físicos constantes. E para que eles passem nesses testes, tirem notas boas no TAF, né, o teste de aptidão física, eles treinam muito. E o treinamento militar, eu acho que foca mais realmente nessa competição do que numa execução 100%, né? Eles têm que fazer X flexões, X abdominais em tanto tempo. Então não se preza muito por essa qualidade na execução, muito menos falar em respiração, né? Então isso tudo pode ajudar a desenvolver diástase em militares, por exemplo.
Você avalia essa hérnia? Não, a hérnia você vai precisar passar por um médico, tá? Fazer um exame, fazer um ultrassom para ver como é que está a situação dessa sua hérnia. Se ela for uma hérnia simples, uma hérnia pequena e tal, a gente consegue, como eu falei, melhorar essa condição com o fortalecimento e a melhor distribuição da pressão interna. Quando fazemos o curso, se tiver hérnia, você faz essa avaliação? Então, Ana Flávia, é o que eu tô te explicando. A hérnia é uma questão médica, tá? O que eu posso te falar é sim, mulheres que têm uma hérnia simples, uma hérnia pequena, uma hérnia um tanto quanto discreta, mas que incomoda, né, visualmente falando, esteticamente falando, a gente consegue sim melhorar com esse fortalecimento, essa melhor distribuição. Ou seja, aquela pressão que estava acontecendo ali para que o tecido extravase, a gente vai melhorar isso. De que forma? Melhorando a distribuição de pressão, então isso aqui não vai mais acontecer, melhorando esse tecido e melhorando a função dessa musculatura. Essa musculatura, ela volta a fazer a contenção, ela volta a ser uma musculatura competente. Porque isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta. As pessoas focam na diástase apenas na questão da distância, a distância que existe entre esses músculos. E não é só isso, gente. A gente precisa pensar na função desses tecidos, tá? Recuperar a função. Eu já falei aqui e repito, muitas mulheres conseguem recuperar a função, melhorar o aspecto estético do seu abdômen, né, sem que essa aproximação aconteça sem que aconteça uma aproximação tão grande. Então ela permanece com uma diástase discreta, porém com um abdômen mega competente. E aí ela já tem novamente a barriga lisinha, né, bonitinha, sem estar estufada, fica satisfeita com o visual, se livra dessas dores nas costas, desses outros incômodos que vêm associados à diástase. Tá? Isso é muito importante a gente frisar. Envolve forma e função, ok? Vamos lá. Bom, então, uma das grandes causas da diástase em homens é a gordura visceral, que é mais comum aos homens. Por exemplo, meu padrasto, ele, quando eu o conheci, né, ele já tinha feito uma cirurgia. Então, por exemplo, ele tinha uma hérnia, vamos falar, a hérnia dele, acho que a primeira hérnia dele foi umbilical. O que aconteceu? Ele tinha a hérnia, fez a cirurgia, colocou uma tela que empurrava isso aqui. Beleza. Passado um tempo, sei lá, alguns anos, ele começou a sentir um incômodo na virilha. E ele foi sentindo que tinha um bololô ali, alguma coisa na virilha. E vai, faz exame e tal. O que aconteceu? Aquela tela que foi colocada lá no umbigo para sustentar essa hérnia, ou seja, a indicação não foi fazer exercícios para fortalecer, foi sim colocar uma tela aqui. O processo estava acontecendo. A cirurgia, no caso, com a colocação da tela, ela vai atuar apenas no sintoma, não na causa. Então, empurrou isso para dentro e colocou uma tela. Ok. Mas só que a pressão mal distribuída continuou, a postura dele continuou, a gordura visceral continuou, né? E aí, aqui a hérnia, além da hérnia voltar, também a tela que estava aqui desceu e se acumulou na virilha. Ele teve que fazer uma cirurgia, fazer a retirada dessa tela, colocar outro implante de tela no abdômen para sustentar aquilo. Mas em nenhum momento ele foi orientado a fazer exercício, a melhorar essa distribuição da pressão intraabdominal, eliminar ou diminuir pelo menos essa gordura visceral. Então essa atuação cirúrgica, ela é apenas no sintoma, tá? E isso é um problema. E na mulher também é a mesma coisa, gente. Se tem a hérnia, a gente, beleza, você vai lá, faz uma cirurgia, coloca isso pra dentro, você atuou no sintoma. Mas e a causa? A causa que tá levando essa pressão a expulsar o conteúdo do seu abdômen contra um tecido frágil. Por que a hérnia é mais comum no umbigo? Porque o umbigo, gente, é uma região mais frágil, mais sensível. E aí, geralmente, tanto que a diástase umbilical é a mais comum. 55% da diástase acontece na região umbilical, tá? Então, tanto para homens quanto para mulheres, ok?
Deixa eu ver aqui. Bom, a outra causa muito comum nos homens é a má postura. Por quê? Quando você senta numa má postura, lembram do diafragma que eu falei que fica aqui em cima? Esse diafragma, ele desce e ele empurra todo o conteúdo do seu abdômen, todos os órgãos e vísceras que estão aqui dentro, contra a parede abdominal e contra o assoalho pélvico, tá? Então, a má postura a longo prazo, imagine essa má postura aqui durante anos. Se durante 9 meses, que é o processo de uma gestação, é possível e muito comum que a mulher desenvolva uma diástase, imagine uma postura errada durante muitos anos desse desalinhamento. E aí eu vou além. A necessidade de você ter esse tecido fortalecido, né? Quando você tem, por exemplo, você tem uma má postura e esse tecido não é fortalecido, não tem quem dê sustentação para sua coluna. E aí a sua coluna sai do eixo, que deveria ser uma vértebra em cima da outra. Você pode desenvolver uma hérnia também lá, uma hérnia discal. Então a hérnia, o disquinho intervertebral que fica aqui entre as vértebras, ele fica espremido, ele fica sendo empurrado, e aí você pode ter também uma hérnia lá na coluna, que gera dor, que pode comprimir nervo, e aí começa a irradiar para perna, irradiar para braço. Então gente, o nosso corpo foi feito para funcionar assim, ó, como uma engrenagem perfeita. Quando uma coisa falha, pode ser que não seja imediato, mas a longo prazo, essa coisa que falhou aqui vai prejudicar todo o funcionamento, vai prejudicar em algum momento o funcionamento de todo o seu corpo. Então, tudo foi feito para funcionar redondinho. Então, a má postura a longo prazo pode sim também ocasionar uma diástase em homens, em mulheres também, tá? Inclusive, o meu cirurgião plástico que fez a minha cirurgia de mama, ele tinha uma diástase considerável. E ele falava assim, cara, isso é de ficar aqui. Ele já era um senhor bem mais velho. Ele falava, isso é de ficar horas e horas. Tipo, cansa, começa a compensar na postura enquanto tá fazendo cirurgia, né? Então, é complexo. Outra causa muito comum também em homens e em mulheres, mas vamos focar nos homens hoje que nós estamos falando dos homens. É a questão dos atletas, gente. Por quê? O atleta, volta a falar que é semelhante à história do militar. Foca muito, principalmente o homem, ele foca muito no peso, na carga que ele vai colocar. Ele, às vezes nem faz o movimento completo, mas ele tem que colocar carga. Ele tem que dar aquele urro na academia, né? Ele tem que mostrar para o outro que ele é o mais forte, que ele é o mais fodão. E aí, o que acontece nesse contexto? Não tem uma execução boa. Segura, faz aquela manobra de valsalva, que é o quê? Para você ter mais força, você prende a respiração. Quando você prende a respiração para fazer a força, você aumenta a pressão no seu abdômen. Então imagine isso sendo feito durante muito tempo. Você vai gerando vai forçando esse tecido aqui, que é um tecido conjuntivo, que não é um músculo, que você não vai conseguir hipertrofiar ele. Você vai forçando tanto que você consegue fazer esse espaçamento. E a gente vê, é muito comum colocar fotos de atletas, procurar fotos de atletas na internet, com aquele abdômen todo dividido e com espaço enorme no meio. Às vezes você percebe até uma vala, assim. Aquilo não é definição, aquilo é uma diástase. Por que talvez não traga tanto problema para ele? Porque provavelmente um atleta desse nível, ele tem um abdômen competente. Ou seja, a função dessa musculatura está funcionando, está acontecendo. Com exceção daqueles fisiculturistas que têm aquela barriga que parece uma tartaruga. A barriga vai lá na frente. Aquilo ali não tem contenção, ou seja, o abdômen não é competente e ainda pode ter uma diástase associada. Tá? Então é bem complexo isso, bem complexo mesmo. Mas como eu falei, gordura visceral, má postura a longo prazo, os atletas por conta de um excesso de exercício, tá? O bom, o saudável é um caminho do meio, né? Tudo que é excessivo, sedentarismo demais e exercícios demais, mas aí leia-se demais mesmo, tá, gente? Não pensa que ir pra academia 5 vezes por semana é demais, não é isso que eu tô falando. São atletas mesmo que têm muitos horários, uma carga horária muito grande de treino, podem vir a desenvolver a diástase, tá? Então, o que mais pode acontecer em homens que têm diástase?
Bom, como eu falei, dores nas costas é uma coisa muito comum. Todos esses alunos que eu já atendi tinham dores nas costas. Um, inclusive, era um atleta de MMA e ele tinha uma questão de hérnia. E trabalhar essa questão do core ajudou muito ele. Ele já tá aposentado do UFC, mas ele lutou até na última luta dele. Eu ajudei nesse processo de preparação dele para a luta. Mas hoje ele já não luta mais, graças a Deus, porque é muito sofrido ver, né? Então, as dores nas costas são muito comuns. A própria barriga, né? Aquela barriga sempre pra frente, sempre protusa. A má postura, porque eles não conseguem. Aquela barriga, aquele peso todo pra frente, acaba comprometendo. Eles não conseguem manter a postura. Porque existe, além do peso, da gordura visceral, ainda existe uma fraqueza muscular. Uma fraqueza desses tecidos que não consegue fazer a contenção. E esse homem, apesar de ser mais difícil de acontecer, geralmente a mulher é mais acometida de problemas intestinais, de problemas gastro. Por exemplo, o meu padrasto, ele tem problema de refluxo, problema de gastrite. Sabe-se lá, né, se isso tudo não tem a ver. Na verdade, eu acho que tem a ver com todo esse contexto da má distribuição, da pressão intraabdominal, a questão postural dele. Isso tudo acaba acarretando problemas digestivos, problemas de intestino. Então, problemas de intestino, como eu falei, manter a postura, problemas gastrointestinais, problemas respiratórios, gente. Porque, como eu falei, volto a frisar, o nosso corpo foi feito para funcionar redondinho como uma engrenagem. Se eu tenho uma falha nessa cápsula de pressão aqui embaixo, o meu trabalho respiratório também vai ser atrapalhado, dificultado, vamos dizer assim. Então, olhem que uma coisa vai acarretando na outra e vai só piorando a situação. E geralmente, como eu falei no início da live, os homens não se importam muito, os homens riem. Por exemplo, meu cunhado fez cirurgia da hérnia porque a hérnia estava quase explodindo, era um ovo saindo pelo umbigo dele, era um negócio tipo maior do que esse bicho aqui saindo pelo umbigo dele. Ou seja, tava uma coisa muito agressiva e só por isso ele foi fazer cirurgia. Senão ele não teria ido fazer. E ele ria, né? Batia na barriga e tal, e sacaneava. Então isso é muito comum. Mas infelizmente, se não tiver uma mulher atrás, né, empurrando, falando que precisa ir ao médico, falando que precisa examinar, os homens acabam deixando pra lá. E aí vai acarretando outras coisas, como eu falei, dores nas costas, que é muito comum, essa questão de problemas digestivos, problemas intestinais, isso tudo acaba acontecendo também no homem. A única coisa que é um pouco diferente, por uma questão de fisiologia, é que o assoalho pélvico do homem é um pouco mais resistente do que o nosso, porque nós temos mais orifícios no assoalho pélvico. Então acaba que o nosso assoalho pélvico ele é um pouco mais frágil. E sem contar também que a gente tem a questão da gestação, que suporta aquele peso todo durante um tempo, né? O assoalho pélvico todo acaba fazendo um papel de sustentação disso, né? Então ele acaba sendo mais exigido. Então é difícil, tem sim, mas é difícil a gente ver homens com queixas de incontinência urinária ou de perda de urina. É mais difícil por conta dessa diferença anatômica, ok? Bom, então vamos lá. Eu quero fazer um convite para vocês. No dia 4 de agosto, eu vou fazer um aulão que se chama Bye Bye Diástase. E eu vou falar tudo que você precisa saber para corrigir a diástase e também para dar um jeito aí nessa barriguinha, nessa postura que tá te incomodando em tudo isso. A partir de amanhã, eu quero que vocês fiquem atentas aos stories. Eu vou colocar todas as informações lá para que vocês possam participar dessa aula que é 100% online, 100% gratuita, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem colocar, essa live vai ficar salva. Deixem as dúvidas lá que eu respondo. Pode me chamar no direct também que eu respondo. Eu tiro essas dúvidas, ok? Então esse foi mais um episódio do Corrigindo a Diástase. E todas as segundas e quintas, às 19 horas, eu estou aqui falando sobre algum tema envolvendo aí a sua barriga, a diástase, sempre às 19 horas. Essa live, além de ficar aqui, ela fica também lá no YouTube. Então, vocês podem ir lá, o canal do YouTube é Cris Alberti, desculpa. Vocês podem ir lá também, podem deixar comentários, podem se inscrever,
que em breve a gente vai estar colocando umas coisinhas também, uns exercícios, algumas coisas assim. Tá bom? Compartilhem essa live, mande para as pessoas que vocês acham que pode de alguma forma se beneficiar desse conteúdo. Mande para o marido, para o primo, para o tio, para o pai, tá? Que quem sabe a barriga que ele tá lá cultivando tem uma diástase e a gente pode melhorar isso. Você pode ajudar a melhorar essa situação, trazendo qualidade de vida, trazendo uma barriga mais harmônica, uma postura melhor para um homem aí que faça parte da sua vida, tá bom? Então, um beijo para vocês. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Obrigada também a quem vai assistir essa live gravada.